Cartomante entrega recado dos espíritos, e quem ouviu tremia de medo. A pequena cidade costeira de Porto Azul era um lugar de beleza inquietante, onde as ondas sussurravam segredos e o vento carregava lamentos. Naquela manhã clara, uma jovem fotógrafa com olhos que absorviam cada detalhe estava debruçada em sua mesa. O aroma do café recém-passado a envolvia, mas o que realmente a prendia era uma caixa empoeirada no canto da sala. Dentro dela estavam os negativos de sua mãe, uma artista consagrada que desaparecera há uma década. Ninguém nunca falava sobre ela e Clara sentia um aperto no peito só de pensar. No fundo da caixa, Clara encontrou um envelope amarelado. Com mãos trêmulas, abriu e retirou um simples negativo. Ao posicioná-lo contra a luz, seu coração disparou. A imagem mostrava uma reunião de pessoas em um local sombrio. Sussurros de espíritos pareciam dançar no ar ao seu redor e, conforme ela analisava, um frio cortante percorreu sua espinha. Seus olhos se fixaram em uma figura encapuzada em meio à multidão. Aquela silhueta, de forma assustadoramente familiar, fez o sangue dela gelar. O rosto parecia quase conhecido, como um eco distante de uma lembrança há muito enterrada. A ansiedade a envolveu como uma tempestade prestes a estourar. O que é isso? O que minha mãe estava fazendo aqui? As perguntas borbulhavam em sua mente enquanto olhava para aquele negativo. O barulho de um vento forte ecoou do lado de fora. Clara se encolheu, a sensação de ser observada a deixava inquieta. Não pode ser! Sua respiração se acelerou. Um movimento nas sombras chamou sua atenção. Um olhar furtivo, um rosto que parecia conhecê-la à distância. Ela sentiu um nó na garganta. Levantou a câmera, esperando capturar o instante, mas ao mirar, a figura desapareceu como se nunca tivesse estado lá. Ela girou sobre os calcanhares e a sala pareceu se fechar ao seu redor. A luz entrou pela janela, fazendo as sombras dançarem nas paredes desgastadas. A imagem em suas mãos começou a parecer uma armadilha. O que mais poderia estar escondido dentre aqueles negativos? Clara! Seu pai a chamou vindo da cozinha, sua voz grave carregada de desconforto. O temor dele pelo passado sempre foi evidente, um iceberg do qual tauava derretê-lo a cada nova descoberta. Clara mordeu o lábio, hesitando entre compartilhar o que encontrara e continuar escondendo. Mas o que era mais assustador do que descobrir segredos da mãe? A possibilidade de perder a própria identidade enquanto desvendava um passado que sua família insistia em esconder. Ela fechou a caixa rapidamente, a pressão em seu peito aumentando. Começava a se sentir presa, conflitando entre a busca por respostas e o peso do silêncio familiar. Ouvindo os passos pesados do pai se aproximando, Clara decidiu que precisava descobrir a verdade, mesmo que isso a levasse direto para a escuridão. O que mais aqueles negativos poderiam revelar? E o que? Ou quem realmente a observava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Clara fechou a caixa rapidamente, seu coração batendo descompassado. Aquela pressão em seu peito parecia insuportável. Ela ouviu os passos de seu pai se aproximando. O que ele diria se soubesse? Ela não queria presenciar aquele olhar de desapontamento, não novamente. Não agora, por favor, pensou, tomando um tempo para respirar. Ela virou-se de costas para a mesa, tentando esconder a caixa atrás da cadeira. Clara! O tom de voz de seu pai ficou mais alto. Está tudo bem? A necessidade dele de controlar as coisas, de pôr de lado o passado, a sufocava. Era hora de agir. Sim, pai, só estou organizando algumas fotos. Clara respondeu, tentando soar indiferente. Mas a verdade era que a imagem daquele negativo estava cravada em sua mente. Quem era aquela figura encapuzada? O que sua mãe tinha a ver com aquilo tudo? O vento uivava lá fora, como se os próprios elementos a instigassem a buscar respostas. Finalmente, seu pai entrou na sala. Ele parou, fitando-a com uma expressão séria. Havia um tipo de carga no ar, quase elétrica. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Clara sentiu que a qualquer momento ele poderia explodir em perguntas, e foi nesse momento que tudo mudou. Do nada, um estrondo cortou a quietude da manhã. A janela se abriu de uma vez e o vento entrou como uma tempestade, derrubando tudo pelo chão. Clara, seu pai gritou, indo em direção à janela. Mas ao invés de observar o mau tempo, Clara olhava fixamente para a mesa onde a caixa estava.
Ela viu algo se movendo sob os negativos, algo se contorcendo. Pai, olha isso! Ela gritou, apontando. Ele se virou, a expressão de preocupação se transformando em horror. Os negativos começaram a brilhar, pulsando em uma luz intensa. O cheiro do café queimando a assaltou, e quando Clara se abaixou para pegar a caixa, uma das imagens saltou para fora como um holograma, revelando uma cena aterradora. A reunião obscura que sua mãe registrara agora estava diante deles em um caleidoscópio de cores sombrias. As vozes sussurrantes emergiram, ecoando na sala como um coro de lamentos. Ela viu a figura encapuzada novamente e, desta vez, sentiu um ímpeto de reconhecer aquele rosto. Era uma mistura de desespero e amor, seu coração. Quase parou. É ela, é minha mãe! Gritou Clara e os olhos de seu pai se arregalaram. Ela está aqui! Mas antes que ele pudesse responder, a imagem de sua mãe se distorceu e um grito horrendo ecoou pela sala. O som atravessou não apenas os ouvidos, mas também a alma. Clara franziu a testa, sentindo um frio penetrante. O que era aquele grito? O que significava? Então algo mais apareceu no holograma, uma segunda figura encapuzada, e à medida que Clara se aproximava, o choque se instalou em seu coração. Não. Não pode ser, murmurou ela em um sussurro mortal. O rosto da segunda figura, mesmo encoberto, era inegavelmente familiar. Parecia com seu pai. Clara, pare! Ele exclamou, mas já era tarde demais. O holograma começou a tremer e os elementos da sala se tornaram um turbilhão. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, como se a realidade estivesse morrendo. E no lugar daquela imagem estava seu passado, sua mãe e seu pai, tudo entrelaçado em um emaranhado de segredos e mentiras. Então, em um instante cruel, tudo silenciou. Como se o universo tivesse feito uma pausa. Clara olhou para seu pai, esperando uma explicação, mas encontrou apenas uma expressão vazia. Ela sentiu o chão se desintegrar. Era verdade. A voz de sua mãe ecoava na mente dela. Você deve saber, Clara, você deve saber tudo. E antes que pudesse pensar, tudo se apagou. E ela se viu novamente sozinha no escuro. A verdade, que verdade! Clara murmurou no vazio, e ao mesmo tempo sentiu que a verdadeira escuridão finalmente estava apenas começando. A verdade. Que verdade! Clara murmurou no vazio, o coração acelerando em seu peito. Ela estava sozinha no escuro, mas sentia a presença de algo, um peso palpável no ar, como se o próprio ambiente estivesse esperando algo acontecer. E então a escuridão ao seu redor começou a se modificar, as sombras se moldando em formas familiares. De repente, uma luz intensa explodiu de dentro dela. Clara fechou os olhos, a luminosidade a cegando momentaneamente. Quando finalmente ousou olhar de novo, estava de volta à sala, mas tudo agora parecia diferente. A mesa, o chão e a caixa de negativos estavam lá, mas a atmosfera estava carregada de energia. E seu pai? Ele estava parado, olhando fixamente para um canto da sala, com uma expressão de terror. Pai, o que aconteceu? Clara perguntou, mas sua voz saiu quase como um sussurro. A resposta não veio. Em vez disso, ele deu um passo hesitante em direção à luz que emanava da caixa. Era como se ele tivesse reconhecido algo, algo que poderia mudar tudo. Clara seguiu seu olhar e, para seu espanto, viu que a figura encapuzada estava novamente se formando, desta vez mais nítida do que antes. Clara, eu não deveria ter deixado você ver isso, ele murmurou. Voz trêmula, aquela declaração a atingiu como um soco no estômago. O que ele queria dizer com isso? O que havia naqueles negativos que poderia ser tão destrutivo? O brilho da imagem aumentou e a sala ficou envolta em um misto de luz e trevas. Clara avançou. Quanto mais perto chegava, mais percebeu que a figura encapuzada parecia estar lançando uma espécie de aviso. Seus olhos se encontraram com os dela e um sentimento profundo de desespero a invadiu. É hora de você saber a verdade, Clara. A voz de sua mãe ecoou na sala e aquela frase a fez tremer. Mas a voz não era apenas familiar, ela estava carregada de dor, de arrependimento. Clara sentiu que o chão sob seus pés poderia ceder a qualquer momento. Então algo inesperado aconteceu. O holograma da figura encapuzada começou a se desdobrar, revelando não apenas sua mãe, mas também outra silhueta, um homem de rosto oculto. Com o toque certo do brilho, a luz finalmente revelou quem ele era. A incredulidade tomou conta de Clara. O homem era seu pai, então jovem, com o mesmo olhar de aflição. Não, a palavra escapuliu dos lábios dela, quase inaudível. Como assim você e minha mãe? Clara, não é o que você está pensando. Preciso que você acredite em mim, ele implorou, mas já era tarde. O choque a paralisou. As imagens começaram a se desintegrar e Clara lutou contra a sensação de estar desabando. Segredos que sua família guardara por tanto tempo agora surgiam como fantasmas na sala. Sua mãe e seu pai juntos em algo que ela jamais poderia imaginar. E em um momento de clareza, ela percebeu. Eles não eram apenas figuras do seu passado, mas peças de um quebra-cabeça obscuro que ela nunca havia sonhado que existisse.
Você se envolve com o que minha mãe se envolveu. O que você fez, pai? O que vocês fizeram juntos? A revolta que brotou dentro dela a fez tremer de raiva e confusão. Era como se todas as verdades que ela pensara conhecer desabassem diante dela. E então, enquanto a tempestade se intensificava lá fora, um novo estrondo cortou a sala. Eco de risos baixados, sussurrados, e Clara percebeu que não estava sozinha. Algo ou alguém estava com ela, uma presença que ela não podia ver, mas sentia emanando da caixa. Quando ela olhou de volta para seu pai, viu que a expressão dele mudara, uma mistura de desespero e algo mais. Ele estava com medo. "Clara, saia!" ele gritou, mas ela permaneceu paralisada, sem saber como agir. O medo agora não era apenas dela, mas do que poderia ocorrer se ela descobrisse mais. E antes que pudesse processar tudo, a luz da caixa piscou e uma nova imagem surgiu, uma cidade que não era Porto Azul. Um lugar que Clara nunca tinha visto, mas sentiu que conhecia. As sombras ali pareciam estar vivas, dançando e chamando, como se a mensagem desse lugar quisesse lhe dizer algo importante. "Você precisa ir, Clara. Eles estão vindo." O alerta de seu pai cortou a tensão elétrica no ar. Mas havia um novo desafio. A verdade agora não era apenas sobre sua mãe e seu pai. Era sobre o que ela estava prestes a se tornar. E no coração da tempestade, Clara se deu conta de que estava prestes a cruzar uma linha que jamais poderia voltar. O que a esperava do outro lado era um mistério que poderia destruir tudo o que conhecia. Clara ficou paralisada, olhando fixamente para seu pai. O desespero em seu olhar a fez sentir um frio. Na espinha, "Eles estão vindo!" Sua voz ecoava em sua mente, cada palavra um golpe que a atingia. A iluminação da caixa pulsava, quase como um coração que batia com força, e tudo ao redor parecia feito de presságios. "Pai, o que está acontecendo?" Ela tentou esconder o medo, mas sua voz tremia. O olhar dele se desviou para a luz novamente. Era como se algo estivesse chamando por ele, algo que ele não podia ou não queria ignorar. O arrependimento não era apenas dele, era de ambos. Clara sentia isso. Então, de repente, a luz da caixa se intensificou, inundando a sala com uma claridade tão forte que ela teve que cerrar os olhos. Um grito ecoou, não do holograma, mas um grito real. A porta da sala se abriu abruptamente e uma silhueta familiar apareceu. Clara reconheceu aquele rosto imediato, era sua mãe. "Mãe!" A voz dela saiu como um sussurro espantado. A figura encapuzada agora estava diante dela, mas a mulher parecia diferente. Era como se uma sombra de dor estivesse presa em seus olhos, e Clara mais uma vez sentiu aquela angustiante sensação de desespero. "Clara, eu não posso." A voz da mãe vacilou, vacilante e sombria. "A verdade está além do que você imagina. Da onde você veio?" O pai gritou, sua voz reverberando pela sala como um trovão. A expressão de medo em seu rosto se transformou em fúria. Era a primeira vez que Clara via seu pai tão quebrado, tão vulnerável. "Eles estão chegando!" A mãe repetiu, agora desesperada, fazendo Clara perceber que aquela era uma verdade ainda mais profunda. Um abalo tremeu a estrutura da casa e a caixa de negativos começou a vibrar. O chão tremeu sob seus pés e Clara perdeu o equilíbrio. "Pai, o que você sabe sobre isso?" ela perguntou, seus olhos obstinadamente fixos nos dele. A tensão no ar era palpável. O clima da sala mudou, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar. Eu não queria que você soubesse sobre isso!" ele gritou, e a maneira como ele disse isso fez o coração de Clara gelar. Ela queria respostas, mas sentiu que estava prestes a descobrir algo horrível. Então a luz da caixa ofuscou novamente, e em um relance Clara viu outra imagem, não a de sua mãe ou de seu pai, mas algo muito mais terrível. Era uma visão da cidade, mas não era Porto Azul. Era um lugar distorcido, cheio de sombras, e no meio disso tudo ela viu uma figura encapuzada que se assemelhava a ela mesma. Não pode ser", murmurei, a voz falhando. Clara não podia acreditar. Isso significava que havia algo mais, algo que conectava todos eles. Uma linha de destino que ela nunca tinha notado. "Clara, você precisa sair agora!" O pai insistiu novamente, o pânico explodindo em sua voz. "Se eu sair, o que acontece com você? O que acontece com mim?" O pensamento a paralisou. Então a luz piscou e a caixa explodiu em um borrão de imagens, e em meio à confusão, Clara sentiu algo, uma mão. Uma mão que não era dela, mas que lhe agarrava com força. Uma presença se manifestou nas sombras e subitamente a figura encapuzada avançou e algo dentro de Clara se quebrou. "Você é a chave!" sussurrou a voz de sua mãe, agora unida à escuridão. O choque a atingiu como um golpe, e Clara percebeu que a verdade que ela tanto procurava não era apenas sobre o legado de sua mãe, mas sobre a possibilidade de um destino compartilhado e sombrio. "Clara, cuide-se!" o pai começou a dizer, mas algo o interrompeu. Uma luz ofuscante veio da caixa, e Clara foi puxada para o centro desse nova realidade antes de ter a chance de processar tudo.
Suas últimas palavras foram abafadas, mas a sensação de dor em seu coração ficou. Era uma ligação que fez tudo parecer confuso e a transformação começava. Ela estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo o que pensava saber sobre si mesma e sobre os que amava. As sombras pareciam se aproximar, engolindo Clara na incerteza. Quais eram os laços que a uniam àquilo, o que a tornava parte daquela escuridão? E quando a luz apagou, Clara ouviu sussurros que a chamavam: "Venha, Clara. Venha conosco." O convite, embora sedutor, deixou claro que a verdadeira batalha estava apenas começando. A luz ofuscante da caixa iluminou a sala e Clara se sentiu sendo puxada para dentro daquela realidade distorcida. O calor se transformou em um frio cortante. A mão que a segurava se sentia familiar e o puxão era quase irresistível. Quando a escuridão a envolveu, as sombras dançavam e Clara percebeu que estava perdendo o controle. "A verdade, Clara, você precisa saber." A voz da mãe ecoava de maneira distorcida. Clara abriu os olhos e viu a figura encapuzada mais uma vez, mas agora havia algo diferente. A posição dos corpos, o jeito como as sombras se entrelaçavam. Ouvindo sussurros, ela virou a cabeça. As paredes estavam parecendo sussurrar segredos que Clara já começava a ouvir. "Clara!" o pai gritou, seu tom de urgência a fez sentir um arrepio. "Saia, por favor." Mas sua mãe, ou o que havia se tornado dela, estava em pé, firme e poderosa, como se não houvesse como voltar atrás. "Escute a voz da verdade. Você é a chave, mas tudo tem um preço." Sem pensar, Clara ergueu a mão, tentando alcançar o holograma da mãe. À medida que se aproximava, a imagem começou a desvanecer em um borrão de luz e sombras. E então a revelação, uma luz se moldou, desenhando figuras que Clara nunca esperava ver. As visões se tornaram reais. Clara viu um passado que não conhecia. Sua mãe não era apenas uma artista. Ela havia sido parte de uma seita que manipulava a energia das sombras, seres obscuros e enigmas. E o homem que a acompanhava era seu pai, mas em outra vida. Juntos eles tinham feito um pacto para abrir um portal, e agora esse portal estava prestes a se fechar. "Não pode ser." "Vocês não pode." As palavras saíram da boca dela, quase um grito. O mundo girava e uma nova onda de terror a atingiu. Sua mãe havia se sacrificado. O que Clara pensou ser amor se revelou como uma traição. "Você foi apenas uma pawn." A figura encapuzada sussurrou, sua voz ecoando na sala. Clara se virou, olhando para o pai, que estava paralisado. O que ele sabia? A raiva começou a cobrar vida dentro dela, o que eles haviam escondido. "Foi você quem a levou a isso. O que mais você está escondendo?" A expressão do pai mudou, revelando um medo profundo. "Clara, você não entende. Não é só sobre nós. Não é só sobre você. É sobre salvar o que resta. Salvar o que? A verdade ou você mesmo?" Ela gritou, o coração batendo forte. O desespero e a revolta pulsaram como um tambor em seu peito. As imagens das sombras, da luz e da verdade se entrelaçavam, formando um emaranhado caótico. E então, de repente, a luz da caixa explodiu e uma nova sombra se projetou, mais espessa, um ser que Clara nunca havia visto. Não era nem a mãe, nem o pai, mas sim uma versão distorcida deles, uma amalgama de dores, sacrifícios e mentiras. E antes que Clara pudesse compreender, a realidade fez um giro abrupto, e ela foi lançada para fora daquela sala, caindo em um abismo profundo. "Deixe-a!" o pai gritou, mas o som se distorcia cada vez mais. Uma dor lancinante tomou conta de Clara enquanto ela caía, sentindo o desespero engolfando. E assim como a escuridão a engoliu, ela compreendeu que a verdade não era apenas um fardo. Era uma arma com a qual poderia mudar tudo. Quando finalmente, numa queda infinita, ela tocou algo frio. Sólido, o estado de choque deu lugar a um novo entendimento. Clara olhou para o redor e descobriu que estava em um lugar não apenas diferente, mas distorcido, um reflexo de Porto Azul, mas nublado e sombrio. A atmosfera estava carregada de uma energia que pulsava e vibrava ao seu redor, e com um choque final, ela compreendeu. Ela tinha se tornado parte daquilo. "Você não pode escapar." A voz ressoou e Clara sentiu a verdade pulsar em suas veias. O legado da sua mãe era seu, e agora a batalha estava apenas começando. Clara olhou em volta, seu coração pulsando enquanto se sentia presa em um mundo que não reconhecia. As sombras dançavam e o ar estava pesado, com uma energia que não conseguia compreender. Mas então, uma dúvida cortante fez sua mente entrar em colapso. A figura encapuzada tinha algo a mais, algo que a fazia se questionar se realmente estava lutando ao lado de quem achava ser sua mãe. "Mãe," Clara sussurrou hesitante, "por que você está aqui?" A figura hesitou e o ar ficou tenso. Um segundo depois, Alain, o pai de Clara, bradou: "Clara, não escute. Ela não é quem você pensa que é." Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de um medo profundo. "Eu sou sua mãe."
Tudo o que fiz é por você, a figura gritou, mas havia algo enfraquecido em sua voz. Clara sentiu que seu mundo estava se despedaçando. Mas você me deixou, você desapareceu. Ela se lançou na direção da figura encapuzada. Quem você realmente é? A luz cresceu ainda mais e o espaço se contorceu. A figura começou a desvanecer, revelando contornos mais nítidos. Clara agarrou a própria cabeça. Não, isso não pode estar acontecendo. Nesse momento, Alaina avançou, chegando mais perto da imagem da mulher. Você precisa entender, Clara, não é possível confiar nela. Vamos sair daqui. Mas a urgência só fez com que a luz se intensificasse, como se estivesse ouvindo cada palavra deles. Ele está certo, Clara, a figura disse, esperando. Havia uma tristeza em sua voz, mas a clareza estava finalmente ali. Mas eu sou você que você ainda não conhece. As palavras explodiram na mente de Clara como uma bomba. O quê? O que você quer dizer? A figura encapuzada puxou o manto para trás, revelando o rosto que Clara nunca esperava ver. Era sua própria cara, um reflexo distorcido, mas inegavelmente familiar. Ela estava olhando para si mesma. Não, não pode ser. O mundo aparentava girar vertiginosamente. Essa figura não era a mãe que ela procurava. Era uma versão dela moldada pela dor, pelas escolhas. Você é uma parte de mim? Sim, mas não apenas isso. Eu sou o que você se tornou ao ignorar a verdade. A figura encapuzada se aproximou e tudo dentro de Clara se contraiu. Alaina estremeceu. Clara, isso não é real, não escute. Ele passou a mão pelo rosto, desgastado e confuso. Eu me tornei o que você não queria que eu fosse, pai. Clara gritou, as lágrimas rolando pelo rosto. Porque você nunca me disse a verdade? A figura mais uma vez se aproximou. E se eu te disser que sua vida e o nosso passado é um labirinto de decisões? Você não compreende o que é ter que se sacrificar pela proteção. Sacrifício? A palavra saiu com raiva cercada por dúvidas. Clara olhou nos olhos de seu pai. Você sabia? Ele a fuzilou com um olhar de desesperança. Sabia e lutei para mudar isso. Um ciclo de dor se desenrolava e eu queria que você não tivesse que viver isso. Mas porque você não me deixou enfrentar isso, a verdade é a única coisa que pode me libertar. Ela sentiu a energia pulsar mais forte, algo no ambiente mudando. E então, do nada, as sombras começaram a se agitar e, em um instante, uma dor lancinante cortou o ar. Um grito ecoou enquanto a sala tremia. A figura distorcida de uma versão sombra de Clara começou a se dissolver, mas antes que tudo desaparecesse, ela murmurou, lembre-se do que você é. A verdade nunca morre. A luz da caixa então explodiu em uma onda de calor e Clara sentiu o chão afundar sob seus pés. Seu mundo estava desmoronando, a verdade se esvaindo. Antes que pudesse entender. Completamente, tudo escureceu. Parada no meio da escuridão total, Clara ouviu sussurros. Você precisa escolher, Clara, ficar ou ir. Um caminho leva à própria perda. Eles soaram como ecos de almas em agonia, misturando-se com o sopro oco da solidão. E no momento em que os sussurros se dissiparam, ela se viu de volta à sala, mas não estava sozinha. No canto, a sombra familiar esperava e Clara teve uma súbita percepção. O que criara para se proteger poderia condená-la. A verdade tinha um preço e ela estava disposta a pagá-lo. Mas a pergunta permanecia, quem ela realmente era nesta teia de mentiras. E quando o choque passou, ficou claro que o verdadeiro desafio ainda estava à sua frente. Clara se encontrou novamente na sala, os ecos da voz de sua mãe ainda ressoando em sua mente. A figura encapuzada, agora um reflexo dela mesma, a encarava. O coração de Clara disparou, o medo se misturando com a raiva. Você não pode ser eu, gritou, as palavras saindo como um grito agarrado à dor. O espaço ao redor pulsava com uma intensidade que mal conseguia suportar. Era um campo de batalha interno e tudo parecia à beira de explodir. Você fugiu da verdade, Clara. Agora você precisa encará-la de frente. A resposta ecoou pelas paredes e quando a figura falou, parecia que um furacão tomava conta da sala. Como uma onda crescendo, um medo profundo a envolvia. Clara olhou. Para o pai, sua expressão permanecia sem vida, como se ele estivesse lutando contra algo que mal compreendia. Por que você nunca me contou o que você escondeu? A indignação a consumia. Alain parecia prestes a explodir de culpa. A verdade não é o que você pensa, não é a verdade que você estava buscando. Então, em um instante que parecia eterno, a atmosfera mudou. O chão sob seus pés começou a tremer mais forte e uma rachadura se abriu, revelando a escuridão abaixo. Clara se sentiu sendo puxada, como se algo quisesse sequestrá-la daquela linha tênue entre luz e sombra. E dentro daquela escuridão, viu imagens distorcidas de sua infância, momentos felizes transformados em pesadelos. Ela não conseguia acreditar no que via e seu coração disparou. E então um som ensurdecedor cortou o ar como um trovão que rasgava o céu. A porta da sala abriu com um estrondo e uma figura masculina entrou, vestida com um manto semelhante ao da sua mãe. Clara ficou paralisada.
Você está errada, Clara. Precisa saber quem eu sou, o homem gritou, sua voz ressoando como um eco distante. Mas a realidade da cena desmoronou em um segundo fugaz. Era seu avô que ela nunca conhecera. A figura carregava uma aura de poder e mistério. Eu sou o portador deste legado. Você é parte dele? Clara piscou, incapaz de processar. O que? Você é ele? Perguntou, seu coração batendo forte. O mistério aumentava e o ar pareceu se encher de segredos. Mas porque nunca falou, porque se escondeu. O legado, ele começou, é uma maldição. Sua mãe fez um pacto. A vida que você conhece é apenas uma sombra do que poderia ter sido. As palavras dele cortaram o silêncio como uma faca e o coração de Clara parou por um momento. Uma conexão se formou na profundidade de sua alma, a verdade que sua mãe tentara esconder. Ela olhou para Laín atordoada. Você sabia, não sabia? Você sempre soube. E mesmo assim nunca me contou. Sua voz falhou no final, a traição a sufocando. Clara, Alain murmurou, mas a sombra da dúvida já crescia entre eles. A estrondosa presença de seu avô cortou o ar carregado. Se você não aceitar a verdade, ele advertiu, tudo o que ama vai desaparecer na escuridão. É hora de você escolher, salvar sua mãe ou preservar a sua vida. As palavras queimaram profundamente. Clara pôde sentir a pressão crescendo em seu peito. A luta era muito maior do que ela imaginava. O que significava esse legado? O que havia de tão terrível que sua mãe e seu pai haviam escondido? O coração dela acelerava, o medo misturado com a raiva. Enquanto a sala ruía ao seu redor, Clara olhou para a imagem de si mesma se desfazendo. Era um momento decisivo e ela sabia que não havia mais como voltar atrás. O que aconteceria se ela mergulhasse na verdade? Antes que pudesse responder, uma explosão de luz envolveu tudo. Um novo grito ecoou e, com um golpe final, Clara se sentiu sendo lançada para fora novamente. A escuridão a engoliu e ela então simplesmente desapareceu. A sala, a luz, a figura de seu avô e a de seu pai se tornaram fragmentos distantes, enquanto o eco da pergunta ressoava. Qual é o preço da verdade? E a sensação de afundar se transformou em uma nova realidade, um novo mundo onde tudo mudaria. Mas que mundo seria esse? E quem seria ela ao retornar? O futuro estava emaranhado em sombras e segredos, e o tempo para descobrir estava se esgotando. Clara sentiu o impacto da escuridão ao seu redor desmoronando em sua mente. O rosto de sua mãe refletido na figura encapuzada e a voz do avô ecoando em sua mente, trazendo uma mistura de confusão e desespero. O que era tudo isso? O medo a empurrava para frente, mas a dor a prendia no lugar. Ela piscou e, por um breve momento, viu uma luz começar a brilhar, uma nova pista do passado. As sombras se afastaram lentamente e, com isso, uma visão do que parecia ser uma cidade antiga surgiu diante dela. Clara se deu conta de que estava em um novo espaço, não na sala antiga, mas em um cenário que parecia tanto familiar quanto distante. A cidade se assemelhava a Porto Azul, mas com arcos góticos, ruas de paralelepípedos e uma atmosfera carregada de um sente familiar, um perfume de lembranças há muito esquecidas. Clara, preste atenção! A voz do avô acordou de sua contemplação. Ele estava mais perto agora, com os olhos fixos nela. Você deve fazer a escolha certa. Mas antes que ela pudesse responder, as sombras começaram a se agitar novamente. Uma horda de figuras encapuzadas filtra as ruas estreitas, sussurrando nomes e revelando segredos em meio ao caos. Clara sentia a urgência crescer, uma necessidade de entender o que estava acontecendo. O que as figuras queriam dela? Escolha, ela gritou, mas a confusão aumentou. Escolher o quê? O avô ergueu a mão, interrompendo o movimento das sombras. Você precisa decidir entre ficar com eles ou voltar. A verdade tem um preço e você deve pagar por ela. Sua voz era carregada de um peso que Clara nunca tinha sentido antes. Ela olhou em volta, sentindo-se perdida entre famílias e amigos que se transformavam em estranhos. Mas enquanto passeava os olhos pela multidão, algo a parou. Uma figura familiar, uma mulher de cabelos longos e castanhos. Clara piscou confusa e incrédula. Mãe! Ela conseguiu sussurrar, as lágrimas escorrendo em seu rosto. A mulher olhou para ela e um sorriso frágil se formou. Mas antes que Clara pudesse dar um passo, um estrondo sacudiu o chão e tudo ao redor começou a desmoronar. Clara, você não pode acreditar nela! O pai dela gritou, a angústia na voz intensa como uma tempestade. Ela não é quem você pensa que é. Um frio gélido tomou conta do ar. As sombras se tornaram mais densas e a figura da mãe se contorceu, como se estivesse lutando contra uma corrente invisível. O sorriso desapareceu, deixando uma expressão de dor profunda. Vou te salvar, Clara. Não importa o que aconteceu, eu sempre estarei aqui para você. Ela gritou, mas sua voz ecoou num tom distorcido, um lamento profundo. A figura desapareceu e com isso veio um silenciar estrondoso. Não, mãe! Clara gritou, enquanto a desesperança se transformava em raiva. Foi então que a verdade atingiu como
Um raio, as palavras de seu avô começaram a fazer sentido. Não é sobre você, Clara. Você sempre foi uma peça neste tabuleiro e não sabe o quão longe vai ficar. A verdadeira natureza dela está ligada a tudo isso. Você deve decidir se irá redimir o passado ou se tornará parte dele. As sombras começaram a avançar em direção a Clara. A cidade girou e se contorceu, e a figura encapuzada, que antes parecia um reflexo de sua mãe, agora revelava outra verdade aterrorizante. Junto dela, as sombras formaram uma nova figura, uma mulher idêntica à sua mãe. Era ela, mas não. Era algo mais sombrio, um eco distorcido do que poderia ser. Você não a conhece, não. De verdade, a criatura se ergueu. Diga-me, Clara, você teve alguma vez uma imagem completa de quem você é? Vocês todas são apenas marionetes em minhas cordas. O chão tremeu sob seus pés e o tempo pareceu parar. Clara olhou para seu pai então, um pavor crescente se formando entre eles. As revelações se acumulavam, a dor e a confusão a cercavam como um furacão. Eu não posso, ela gritou, a batalha interna se intensificando. A verdade não pode ser isso. E assim como uma tempestade em fúria, tudo ao seu redor começou a se desvanecer. Clara se viu novamente no vazio, presa na linha entre a revelação e a perda. A última coisa que ela ouviu foi uma risada. Distante, ecoando na escuridão, e então tudo ficou em silêncio. O que aconteceu? A figura de sua mãe era uma mentira, o que mais estava oculto sob a superfície da verdade. E em meio à escuridão, Clara começou a perceber que o que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo que acreditava sobre si mesma e aqueles que amava. Clara estava mergulhada na escuridão, agarrada à dúvida e à confusão. O eco da risada distante ainda reverberava em sua mente como um lamento sem fim. O que acontecera com ela? Onde estava? Sua respiração ficou ofegante enquanto se esforçava para entender o que estava acontecendo. A sala se reconfigurou. A cidade antiga tinha desaparecido e agora se via novamente. Selva de sombras. Mas algo mudara, a pressão no ar era palpável, opressora. Ela olhou em volta e bem diante dela estava a figura encapuzada, mas agora tinha uma nova presença ao seu lado. Clara sentiu um arrepio. Aquela figura que antes representava todos os seus medos parecia agora mais vulnerável. Com um movimento suave, a figura ergueu a cabeça. O que apareceu a fez vacilar. Era sua própria imagem, um reflexo distorcido, mas ao mesmo tempo tão próximo dela. Os olhos os mesmos, mas cheios de um desespero que Clara nunca experimentara. Ela se perguntou se este era o verdadeiro ou o que sempre soubera existir. O que você quer de mim? Clara gritou, o peso da dor batendo. Em seu peito, então, a figura encapuzada começou a falar. Você não sabe, Clara, a verdade sobre seus pais é muito mais profunda do que imagina. A voz ressoava como se ecoasse no fundo de sua mente. O que mais poderia haver? O coração de Clara disparou. Ela estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse processar, Alain surgiu de novo, seus olhos ardendo com pavor. Clara, não escute, está tentando te manipular. O desespero na voz dele a abalou. O que estava acontecendo? A cada segundo tudo parecia derreter. Eles não são quem você pensa. E lá estava a figura dela, alternando entre as versões que conheceu e que amava. A verdade é uma benção e uma maldição, Clara. Você terá que escolher o caminho que seguir. Mas o que você não sabe é que isso já aconteceu antes. O chão tremeu e as sombras começaram a se formar em figuras. Clara viu rostos conhecidos, membros de sua família e amigos a quem amava, todos presos nas teias de mentiras e ilusões. O que você está dizendo? Ela mal conseguiu perguntar, as palavras saindo como um sussurro. Os laços são mais profundos do que você imagina. O sacrifício de sua mãe não foi em vão. Ela fez um pacto, um contrato com as sombras para proteger você, e seu pai, ele faz parte disso. O que você considera amor é uma armadilha, e tudo ao redor dela parecia desmoronar. A cidade girava e as vozes sussurrantes aumentavam em volume. Clara podia sentir o calor da raiva e do desespero se misturando dentro dela. A figura encapuzada tinha um plano e suas revelações tornavam-se mais aterradoras a cada instante. Não, gritou Clara, você não pode estar dizendo a verdade. Isso não pode ser? O ar estava pesado de tensão. Mas antes que ela pudesse argumentar, uma fissura se abriu sob seus pés e ela foi puxada para a escuridão. O restante de sua realidade entrou em colapso. Clara caiu em um abismo profundo e a escuridão a envolveu mais uma vez. A sensação de afundar a deixou tensa, mas então um flash de luz surgiu. E em um instante estava de volta a uma sala conhecida, mas tudo era diferente agora. Ela olhou para seu pai e ele segurava um papel amarelado. A expressão dele era uma mistura de dor e determinação. Clara, precisamos conversar sobre o que você viu. Ele se aproximou, com os olhos brilhando de emoções que nem ele conseguia disfarçar. Eu não sou quem você pensa que sou. A verdade é muito mais complicada do que qualquer um de nós imaginou.
E com isso, Alain revelou o que parecia ser a chave para o entendimento. Clara experimentou um nó no estômago ofegante. Você é seu verdadeiro nome? É? Ele hesitou e a sala ficou em silêncio. As palavras finais que se formavam poderiam destruir tudo o que ela achou que conhecia. Mas antes que ele pudesse concluir, uma sombra se projetou entre eles, engolindo a luz. Clara percebeu que a batalha estava apenas começando, um longo caminho pela frente, onde nada seria como antes. E em meio ao caos, Clara sentiu que o conhecimento poderia ser sua maior arma ou seu maior fardo. O que viria a seguir, ela estava disposta a descobrir, custasse o que custasse. Clara estava imersa na escuridão, mas a luz intensa da verdade começou a surgir em seu coração. O brilho daquele papel amarelado nas mãos de seu pai iluminou seu rosto com uma mistura de alívio e terror. A expectativa encheu a sala e Clara respirou fundo, decidida a enfrentar o que estava por vir. Você precisa entender, Clara, Alain começou, sua voz trêmula. O seu verdadeiro nome é Clara Vitória. Sua mãe fez um acordo para proteger você e todos nós, mas isso tem um preço. A verdade que você busca é mais complexa e sombria do que imagina. Os olhos dela brilharam, a confusão e a raiva conflitando dentro dela. Complexa como? Você quer dizer que fomos enganados, que tudo que acreditamos foi uma mentira? As palavras saíram em um turbilhão de emoção. Sim, mas não só isso, Alain respondeu, a voz quase implorativa. Aqueles que você considera sombras, eles querem que você os siga, que sucumba à escuridão. É uma escolha entre seus sentimentos e o legado que você carrega. Ela olhou para a figura encapuzada, que agora mostrava mais suas características faciais. Era uma versão distorcida de quem ela era, mostrando os traumas do passado e o peso que seu futuro carregava. O nó na garganta de Clara se apertou e, num puxão de dor, ela a encarou. Você não é minha mãe. Você é o que eu tenho medo de me tornar. A figura hesitou por um momento e, dentro dela, Clara viu um vislumbre da dor que havia carregado. Você está certa, Clara, mas só você pode me libertar. A voz soava como um lamento, ecoando nos corredores da sala. Ouvindo tudo isso, Clara sentiu o universo se reconfigurar. Uma onda de coragem tomou conta dela. Eu não sou uma marionete, eu sou Clara Vitória, e hoje eu decido meu destino. Assim que as palavras saíram, um vento forte atravessou a sala e as sombras começaram a se dispersar. Vá, Clara, salve-se! Gritou Alain, sua face cheia de tensão enquanto parecia tentar prender a escuridão. Um flash de luz percorreu a sala, girando como um tornado, até que finalmente tudo ficou em silêncio. Clara respirou fundo e avistou seu reflexo nas paredes, seus olhos brilhando com determinação. Mas não importa o quão longe ela fosse, ela já sabia o que tinha a fazer. Eu não posso me livrar disso, eu não quero, a verdade é minha herança e eu aceita, declarou, e assim o silêncio foi preenchido com um som de vidro quebrando. Imediatamente, as sombras começaram a se desvanecer, a escuridão se dispersando como névoa ao sol. Clara olhou em volta, as figuras que antes estavam ali agora eram apenas ecos da dor. Seu pai estava ali, à frente dela, um olhar de orgulho transparecendo no rosto dele. Você conseguiu, Clara? Você quebrou o ciclo. Ele a abraçou com força e uma onda de calor a envolveu. Clara soube que aqueles momentos, cheios de amor e compreensão, eram seu verdadeiro legado. Mas no fundo, uma sensação inquietante persistia. O que havia atrás daquela porta escura que ainda permanecia? E se a escuridão voltar? Perguntou seu coração, acelerando em expectativa e medo. Teremos que estar preparados, respondeu Alain, olhando fixamente para a porta. Não importa o que venha, lutaremos juntos. Clara sorriu, sentindo que já não estava mais sozinha. O passado ainda tinha suas sombras, mas agora ele não controlava seu futuro. Algo novo havia surgido no horizonte. Uma nova jornada nos espera, disse ela, decidida. Enquanto caminhavam juntos, a porta lentamente começou a se abrir, revelando um novo caminho cheio de desafios e mistérios. O que estaria do outro lado? O futuro estava em suas mãos e ela estava pronta para enfrentá-lo. A história ainda não havia acabado e Clara sabia que a luta contra as sombras e o entendimento de sua essência apenas começava. Mas a verdade, por mais dolorosa que fosse, agora integrava cada aspecto de quem ela era. E isso a tornava mais forte do que jamais poderia imaginar. E antes que você vá, fica um lembrete poderoso. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, isso ajuda muito a alimentar o algoritmo e espalhar a palavra. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final, quero saber tudo. E não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!